Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui a gente vai falar sobre política e religião. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você gostar do vídeo, no final dá aquele joinha e compartilha com quem você achar que é interessante esse conteúdo. Eu vou falar sobre o podcast que tivemos essa semana com o presidente e alguns líderes religiosos, né? Theo Hayashi, Luciano Subirá, e alguns pontos que eles não abordaram que faz toda a diferença para nós cristãos. Então fica aí que a gente vai falar sobre isso. Primeiro ponto que eu tenho a falar sobre o podcast, achei interessantíssimo. Os pastores, as pessoas que estavam lá como convidados, não passaram uma mão na cabeça do Bolsonaro, mesmo sendo o nosso candidato de preferência, né? Então, achei super interessante a ideia do podcast. Porém, eles abordaram temas que, claro, é fundamental para a sociedade, mas que em outros podcasts também estão dando essa voz para eles se responder e se retratar. Então, tem algumas coisas que eles deram ênfase que não tinha tanta necessidade de dar, né? Tanto tempo falando sobre cloroquina, vacina, esses tipos de pauta que a gente já tá até cansado de ouvir e entender, né? É claro que eles queriam que o Bolsonaro, parecia que eles queriam que o Bolsonaro se retratasse, né, de suas falas para poder incentivar a galera a continuar votando nele. Mas eles deixaram de tocar em assuntos fundamentais. Não tinha problema nenhum de falar sobre os outros assuntos, mas assuntos que são relacionados a nós, a nossa fé e a liberdade religiosa de todo um país não foi abordada nesse podcast. Então eles deixaram de falar sobre pautas que é extremamente importante para nós, que é a nossa liberdade religiosa, né, que está sendo atacada, até na liberdade de culto, porque quando um pastor dele prega contra uma ideologia de gênero, que para nós não é algo errado, né, como eu vou interferir na tua vida, mas sim como um pecado para a religião, pastores estão com medo de se declarar, falar algo dos tipos, até porque tiveram casos que alguns pastores tiveram que responder na justiça por isso. E aí, abrindo uma explicação para quem for assistir, tem outro lado ideológico disso, não quer dizer que o pecado para os cristãos de uma parte católicos e outras evangélicos, não quer dizer que aquilo você tem que ser banido da sociedade, não é isso. São ações de respeito religioso, como uma muçulmana. Para ela é pecado, para ela e para a crença dela, né, para o esposo dela, para a família dela, é haram ela não usar o hijab, né, que é aquele véu. Não sei se ela se acha impura, imoral, mas ela acha que aquilo é um pecado, é a crença dela. Em nenhum momento, nenhuma mulher se sente ofendida porque aquela mulher acha que se uma mulher sem véu, sem hijab, é pecado. Se para ela é pecado, é a fé dela, então não vai alterar nada em mim. Não vai alterar no meu estilo de vida. Então, esses tipos de tema não foram abordados no podcast. Eu gostaria muito que tivesse sido abordado. Outro tema, liberdade religiosa nos locais de trabalho. Hoje em dia, os cristãos, principalmente os cristãos que se posicionam, eles têm dificuldades até de arrumar emprego, porque principalmente em profissionais da área do marketing, que é onde é fabricado todo o processo, né, dessa nova linha que exclui a liberdade religiosa da pessoa. Então, é a mesma coisa, e aí eu repito, e eu volto para o mesmo exemplo, é a mesma coisa de você querer obrigar todas as mulheres a colocarem um hijab, mesmo não sendo da fé dela. Então, respeito existe, tem que ter. Eu acho que inclusão de pessoas que são de um sexo e se vestem de outro também tem que ter, porque eu acho que muitas pessoas se prostituíam porque não tinham emprego. Então, mas não acho que isso tem que ser algum mérito para a pessoa ter uma posição melhor
ou barrar a minha fé dentro da empresa. A fé, ela tem que ser respeitada em todo o território brasileiro, pelo menos é o que o nosso voto tem que garantir. Então a galera se mobiliza por umas pessoas que fazem barulho. Então, quando que a gente vai começar a pedir liberdade religiosa nas empresas? A respeitar que você não quer que falem com você com gênero neutro e nem que você tenha a obrigação de chamar alguém pelo gênero neutro ou sequer fazer uma arte com coisas que não condiz com a sua fé. Respeito, e aí eu venho falar, porque se alguém vai, né, sempre tem um hater. Respeito, temos que respeitar todos. Temos que dar espaço para todos dentro de uma empresa. Independente de como ele se veste, independente se ele é de um sexo e se veste de outro. Independente se é mulher, se é homem, todo mundo tem que estar lá naquele cargo por mérito, né? Estudou, tá ali dentro dos pré-requisitos da vaga. Ok, entendeu? Respeito é respeito, temos que respeitar todos. Agora, imposição de algo, isso é um desrespeito com a gente, com a nossa fé, né? E isso não foi tratado no podcast, né? Infelizmente. O Luciano Subirá tem um vídeo muito interessante, e aí eu recomendo para todo mundo assistir no canal dele, que é uma live falando sobre liberdade religiosa, com 2 advogados. Ele fez perguntas interessantíssimas, que infelizmente não subiram essas perguntas no podcast. Mas aí, se tiver outras oportunidades de outros pastores fazerem alguma pergunta, assim, se tem algum projeto no Senado para garantir a nossa liberdade religiosa, por que ele falou que o Estado é laico, mas que o presidente era cristão, o que ele quis dizer com isso, o que realmente ele quis dizer com isso. Ele quis dizer que ele vai garantir as nossas liberdades, que ele tem os nossos valores, que ele vai garantir os nossos valores. Então, eu senti falta disso no podcast. Eu entendo que é um podcast com bastante pessoas para fazerem perguntas, mas que eu acho que essas pautas teriam que estar entre uma das primeiras para responder o público deles, né? Eles estavam fazendo para um público cristão. E no outro dia as pessoas repercutiram falas do Bolsonaro com vacina. Não teve nada falando sobre a nossa liberdade religiosa, não teve nada para garantir isso, né? Para expressar a nossa dor, expressar o nosso anseio, a nossa angústia, né? Dos próximos anos que virá. Então, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês. Vamos estar juntos orando pela nossa nação e outras nações, orando por Israel, né, nosso relógio do tempo, né, da volta de Cristo. Vamos ansiar pela volta dele, vamos ansiar pela volta do nosso Criador, do nosso Pai, e orar para que a gente possa ter uma liberdade religiosa maior no nosso país, para a gente continuar pregando o Evangelho, e pregando o Evangelho até para nós mesmos, porque tem muitos dentro da igreja que não estão sentindo os tempos que estamos passando. E nesse dia estaremos reunidos como uma família, né? Que sempre fomos, mas que estamos distantes, mas estaremos unidos, todos em Cristo e em nova criatura. Beijão, gente. Curta esse vídeo, me ajude aí. Compartilha com seus amigos. Beijão.